Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. A pergunta dessa semana é o que fazer? Como sempre, devemos procurar a resposta na Parashá dessa semana, na Torá, e aplicar ao mundo. Essa é uma forma de sucesso, é assim que foi criado o mundo, é assim que devemos agir. O mundo está ligado com perguntas e a Torá está ligado com as respostas. E juntar os dois, que é o que devemos fazer, que é aplicar as respostas no mundo de perguntas. A gente vai ver que isso está tudo ligado, tem a ver com a Parashá da semana passada, o mês que estamos para entrar nesse Shabat agora, na sexta-feira, de noite, que é nessa semana, no Shabat, e segue até Rosh Hashanah, que é o mês de Elul, é um mês muito especial que a gente está para entrar. É baseado em parte na aula presencial que eu voltei a dar na semana passada, no Shabat, e está ligado com a ideia de movimento. Vamos avançar um pouquinho para já falar sobre a Parashá da semana, depois a gente volta para esse assunto que é o principal. Então a Parashá da semana se chama Re'e, vejam. É especial para uma pessoa, mas vale para todo mundo, né? Veja no sentido de que vocês devem ver. Do jeito que é falado, inclusive com a entonação de Re'e, que é subindo, é para gente subir e ver, chegar num nível de clareza de visão. A gente vai ver a receita para isso. E a gente vê ao fazer, na prática, como é que a gente vai fazer. Anohi é um nome muito elevado de Hashem, na verdade não é um nome, é uma linguagem inclusive egípcia, falando sobre a essência de Hashem, sem o nome, Anohi, que não é Ani, que está ligado com o eu de algum modo, mas Anohi é um modo mais elevado, ligado com o nível de Keter, de coroa, que está acima, e também ao mesmo tempo ela desce, tanto é que o sinal, a entonação de Anohi é descendo, né, de cima para baixo. Depois tem Noten, eu dou. Então veja, passem a ver, de cima para baixo, um esforço próprio nosso. Anohi, Hashem, num nível muito elevado, está descendo para cá e vindo dar. Então é de cima para baixo, ele está dando. E cabe a nós essa visão para receber o que ele está dando para a gente. E a Lifnei-Hem, vários mamarim, vários discursos explicam por que Lifnei-Hem, não Lahem. Eu estou dando para vocês. Não, Lifnei-Hem é na frente de vocês e dentro de vocês, na parte mais interna. Então, essa ação da nossa parte, que é o que devemos fazer, que está ligado com essa clareza, essa visão, que é fundamental que a gente tenha, ainda mais nessa época agora, a gente tem que internalizar. E a Hashem está dando para a gente, só que a gente tem que ir lá buscar. Porque ele quer dar o mérito, o valor para que a gente vai fazer. Então, está na nossa frente, mas a gente tem que ter os óculos, a abertura da lente da câmera para poder querer ver e ver. Hayom é atual, é hoje, é em cada instante. Isso é no sentido literal mesmo, né? Não é defasado. Cada dia e dia é o dia, né? Não tem uma hora específica, nem um dia específico, nem um momento específico, né? A cada instante é o instante. Costuma-se dizer que o amanhã nunca chega e o hoje é o tempo todo. Então, o hoje é o tempo todo. É em cada instante que a gente vive, a gente tem que estar com essa visão que a Hashem dá para a gente internamente, na nossa frente, pronto para a gente escolher e fazer, e tomar uma atitude, e decidir,
que é entre dois opostos, que é brachá e klalá, uma bênção e o contrário da bênção. Então, isso é bem emblemático de toda a história, de tudo que a gente tem que fazer. Essa parte mais essencial de Hashem, que é Nohi, que cria na derivação os opostos, os dois lados, está acima disso. Faz a paz entre isso. Mas devemos saber que existe realmente essa diferença. O que é a brachá, o que é a bênção e o que é o contrário da bênção. O que é bom e o que é o contrário de bom. O que é positivo, o que é o negativo. E a Hashem, por definição, coloca para a gente o poder da escolha, para a gente ter o mérito. Porque é o re'ê de baixo para cima. A gente tem que ver a diferença. E Hashem faz de um modo que ele disfarça o que é o contrário da bênção. Que aparentemente é gostoso, a gente tem um prazer, é animado, é divertido. Mas tem que ver de fato o que está por trás disso. Para a gente tomar a decisão certa, fazer a escolha certa. Fazer a escolha certa. De uma forma íntima, internalizada, verdadeira. Então vamos aproveitar, né, essa ideia que é a geral. Tá bom? Tem a brachá e tem a klalá. Tem a bênção e o contrário da bênção. E tem a Nohi, que é Hashem, que tá, ele que cria os dois, ele que oferece os dois, ele coloca na frente da gente os dois, ele está acima disso, mas ele está por trás e na frente e em todo lugar, dando poder para a gente escolher o que é o certo e errado. Ainda mais agora, nesses dias de preparação, que são os dias que antecedem Elul, e todo mês de Elul, que chega no Rosh Hashanah, onde Hashem toma a decisão de como é que vai ser o nosso ano seguinte inteiro, né, que é o Rosh da Hashanah, é o começo, a cabeça, o que define o núcleo, o ponto principal, está ligado com a Nohi. Durante, Hashem está nos preparando para esse momento, e ele já dá uma dica agora, olha, eu vou fazer uma prova com vocês, mas o gabarito da prova é isso aqui, é escolher a brachá. Vem depois o contrário, porque para você poder escolher tem que ter os dois. E Hashem disfarça de um modo que aparentemente não fica claro o que é o certo. Vai ter graça, né? É a múltipla escolha. E se sabe nas técnicas de como se faz uma prova de múltipla escolha, tem duas opções que são claramente possíveis. As duas têm probabilidade de ser a resposta certa, mas tem que escolher. E quem sabe, escolhe a certa e ganha. E tira 10. É isso que está sendo pedido para a gente. Vamos agora voltar um pouco e fazer a ponte, a ligação com a semana passada, que é uma continuação. A gente analisou na semana passada, seguindo esse binômio, ligado ao contrário de brachá, que é o movimento, que é justamente o contrário da zona de conforto, né? O conforto está ligado com estar tranquilo, na paz, assentado, sedimentado, estável, seguro. Está ligado com o Shabat, de cada um estar na sua, sem precisar do mundo, sem estar na agitação do mundo, no movimento do mundo. Então a pergunta é, tem duas coisas em particular, ou no geral, na nossa vida, que está sempre em movimento, que não falha. Tempo para vocês pensarem, e já dando a resposta. Uma está ligada ao espaço, que é o mundo, a Terra, o planeta, os planetas, o sistema solar, todo ele está em movimento, o mundo
como o espaço, está sempre em movimento. Não tem como dizer em nenhum momento, nem quando a gente está dormindo, que a gente está parado, porque o mundo está se mexendo. Tanto é que enquanto a pessoa está dormindo, o mundo muda de noite para dia. Como é que pode? É um milagre? Não, é uma constância. Na verdade, é um milagre que com a rotina não se percebe que é um milagre. Né? Essa é uma definição de milagre. Ou de natureza. Né? A natureza é um milagre que, pelo dia a dia, pela repetição, pela recorrência, a gente não percebe como milagre, porque ele se desgasta na regularidade. Então, o movimento está ligado com o espaço, o mundo está sempre se mexendo, e está ligado também com o tempo. O tempo está sempre se mexendo, não tem como parar o tempo. Em princípio, em geral, no mundo, o tempo está sempre se mexendo, que é uma criação. Tanto o espaço quanto o tempo são uma criação de Hashem. E eles estão sempre se movendo. É assim a definição. E assim é a realidade. Ele está sempre se movendo, não tem como a realidade não se mexer, não avançar. E isso já é uma questão que pode se usar para muitas coisas. Uma delas em relação à vida profissional, empresarial, etc. Que se a pessoa está parada, ela está descendo, porque o mundo está se mexendo, a concorrência está se mexendo, as empresas, o mercado, as políticas, o consumo, as tendências, a moda, tudo está se mexendo, está avançando. Então a pessoa tem que estar o tempo todo acelerando e na frente, porque a realidade está se movimentando, se mexendo por definição. Inclusive, uma coisa interessante é que no relógio tem uma combinação entre o espaço e o tempo, com o movimento. Né? Quando mexe os ponteiros ou os números, né, do relógio digital mudam, eles mudam, se movimentam no espaço e definem que desse modo mudou o tempo. Né? Cada segundo, ou menos que isso, cada instante, é definido pelo movimento dele. A gente já falou sobre isso outras vezes, que a vida, em geral, está ligado com esse movimento. Né? Como a gente falou, o tempo é o tic-tac, mas também, né, o pulsar, né, que é esse movimento que tem, a respiração também é esse movimento, o piscar de olhos também é esse movimento, que a gente fecha e abre o olho o tempo todo. A batida do coração se enchendo e esvaziando de sangue, o dia e a noite, assim por diante, tudo é esse movimento constante, que está definido mais que pelo Sol, pela Lua, porque a Lua, além de ter o movimento da Lua, ela tem essa alternância, esse ciclo, né, de crescimento e diminuição. Então vamos lá. O mundo, a realidade, está ligado ao movimento. Então tem uma qualidade no movimento, que a gente deve procurar o movimento, sair da zona de conforto e procurar fazer e agir. Né? Nossa missão é agir sobre o mundo, sobre o movimento, é se mexer. Então, na pergunta, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, a resposta é correr. Tem muito mais chances ao correr. Chance não, probabilidade, eu costumo dizer. Né? Chance é uma coisa que você não tem nenhum controle. Probabilidade você tem algum controle. Não estatístico. Né? Possibilidade de você agir para que aconteça desse modo. Se preparando, se planejando e fazendo acontecer. E esse é o conceito que é muito interessante, está ligado com mezuzá, que a gente falou sobre isso na semana anterior, em Ekev, que como termina a sexta aliá, o sexto chamado, falando sobre a segunda parte que a gente fala no Shema Israel, que fala Urtaftam al mezuzot beiter, que vocês vão escrever nas mezuzot das suas casas. Mezuzá, em hebraico, está ligado com o movimento.
Mezuzá está ligado com lazuz. Zuz. Vamos, zuz, mexam-se. Se movimentem. Então, a mezuzá está ligado com o movimento. A gente coloca na casa é porque é onde a gente vai começar o movimento, que é sair de casa. Que é ir para o trabalho, ir para o mundo, ir para a realidade, que está ligado com o movimento. Mas a mitzvah, como é que ela é definida? A brahá que a gente fala na mitzvah de mezuzá é likboa mezuzá, que é fixar a mezuzá. Por isso a gente fixa a mezuzá nos umbrais da porta. Na fronteira para ir para o mundo, que é o mundo do movimento, da realidade, da ação, do se mexer. Então a gente tem que, em outras palavras, parar o tempo. Não quer dizer fugir do tempo, se isolar, não encarar, não agir sobre o tempo está em movimento. Né? Tanto é que tem, nós também como engenheiro de produção, tem uma das coisas que melhor que eu aprendi no doutorado de engenharia de produção foi a questão de tempos e movimentos. Está ligado uma coisa com a outra, né? Pensando sobre isso agora. Saber conseguir coordenar tempos e movimentos, que você ganha agilidade, produtividade, que é uma coisa judaica, que o Rebbe sempre enfatizou muito, que é muito importante, é ter produtividade, porque você aproveita o tempo, o movimento da melhor forma, que a gente tem que fazer, não é ficar parado. É aproveitar os tempos com movimentos, e isso está ligado com a mitzvah de mezuzá, que é uma das mitzvot mais importantes. Bem geral, bem conhecida, uma das campanhas do Rebbe, para que todo mundo tenha mezuzá nas suas postas. A gente vai ver que é muito mais amplo do que isso. E está ligado com o conceito de likboa, mezuzá, de fixar aquilo que se mexe, que se move, que é zuz, que é mezuzá. Mas não quer dizer a gente deixar de se movimentar, não. A gente conseguir dominar. O likboa, o fixar, o parar o tempo, quer dizer, eu estou dominando o tempo. Eu defino como vai ser meu tempo. Assim como o Shabat, que foi comentado isso na aula. O Shabat é um modo que a gente para o tempo, que a gente está acima do tempo. Que a gente controla até o ponto de decidir, eu sim, não quero, não vou, não posso, não devo mexer em celular, ficar sujeito às regras do mundo. O mundo se movimenta, hoje eu sou o dono e eu paro o tempo. Eu paro de fazer o que estou acostumado a fazer nos dias da criação, nos 6 dias normais, regulares, que é o mundo ligado ao movimento de mezuzá. Então, mezuzá é uma mitzvah que está ligado com parar o tempo, fixar a realidade. Que é não fugir da realidade, é transformar, agir sobre a realidade, que está sempre em movimento de um modo produtivo, definindo como ela deve ser. Inclusive, isso é baseado numa sirá que o Rebbe falou, que está no volume 19, que está ligado também, não só com a paraxá da semana passada, como esse mês que a gente está entrando, que é Elul, por isso que é muito atual com essa época agora. Porque é uma época propícia, como está no livro do Degel Mahane Ephraim, que é um dos netos do Bar Shem Tov, em que nessa época é propício, a gente vai ver que é muito importante, revisar as mezuzot dos quartos, somente das portas da casa, porque a mezuzá está ligada não só com uma vida longa, né, que é prometido, como está na própria paraxá, como também está ligado com a proteção da pessoa, que é até mais importante do que a vida longa, a proteção que a pessoa tem. Isso está ligado com uma mezuzá, né, que a gente pode ver por aqui, na mezuzá, na ponta da mezuzá, quer dizer, tem a palavra, que é o nome de Hashem, que a gente não pronuncia, que é Shin Dalet Yud, que está ligado com o nome de Hashem, que a gente não pronuncia desse modo, eu vou falar Shakai, que é Shomer Daletot Israel, aquele que guarda, protege
as portas de Israel. E dentro está o Shema Israel, com a primeira parte, né, do Ve'ahavta, e depois Vem Shamoa, que foi para Parashat Eikev. E no finalzinho, vocês podem ver por aqui, tem a parte Urtaftam al Mezot Beitecha. Vocês vão escrever nas mezuzot, que são os umbrais dos umbrais das suas casas. Leman Irbu, e explica qual é o motivo para essa mitzvah, que é, desse modo vocês vão ter vida longa. Depois do Shulchan Aruch, o Rav Yosef Karo, que é o Beit Yosef, explica que isso está ligado com não só milagres ocultos de ter uma relação com uma vida longa da pessoa, mas que a pessoa não percebe porque é diluído oculto dentro da quantidade de anos da vida da pessoa no geral. Não se percebe uma situação imediata, mas tanto o Beit Yosef quanto o Bar, que é um comentarista do Shulchan Aruch e do Tur, que antecedeu ao Shulchan Aruch, ao Código de Leis, explica que em relação à proteção, que é Shemirah, que é esse Shomer Delatot, que ele guarda, toma conta, protege, está ligado com a proteção que é um milagre revelado. A gente ter as mezuzot nas nossas casas, revisadas, corretas, colocado no modo certo, no lugar certo, está ligado com proteção. O Rav Yosef Karo fala não só da casa, como da gente, dos nossos filhos e filhos dos nossos filhos, de uma forma revelada, de milagres mesmo, né? Da pessoa escapar de coisas graves e ficar bem de uma forma revelada. Questão importante que é. Coisa interessante é que isso aconteceu na prática com Onkelos. Onkelos não era judeu. Ele hoje está em todas as edições de Humash, de livros da Torá, que aparece a tradução dele para aramaico, a tradução do Humash para aramaico. Ele era não só não judeu, como também era sobrinho do grande imperador que era contra os judeus, opressor, dominava, né, a terra de Israel e o povo judeu, escravizou e oprimiu de uma forma muito forte, né? Tinha um ódio pelos judeus. E ele foi perguntar uma vez, Onkelos foi perguntar para o seu tio o que ele deveria fazer da vida, se ele tinha algum conselho para ser imperador do mundo, né? Do que ele deveria fazer como negócio, e deu uma dica muito boa. Ele falou o seguinte: você tem que comprar uma mercadoria que está custando pouco, desvalorizada naquele momento, e vender no momento que ela estiver bem valorizada. Então, compre uma coisa que eu não é percebido tanto valor hoje, e que quando valorizar, você vai ter essa mercadoria que vale muito. E aí ele entendeu, Onkelos, assim, muito brevemente, né, em poucas palavras, entendeu que o judaísmo, justamente naquele momento, é o que estava no ponto mais baixo e que era o grande investimento a ser feito. Ele se converteu, foi para Israel, e quando Adriano, que é o seu tio, soube sobre isso, ele mandou guardas trazerem Onkelos, assim que ele se chamava, de volta para Roma. Eles chegaram lá, e aí o Onkelos, convencido totalmente, tinha visto, né, esse Re'e Lifneihem de uma forma internalizada. O judaísmo conseguiu convencer todos os guardas a se converterem também para o judaísmo. O tio ficou tão furioso que na vez seguinte
ele mandou mais uma legião, mais soldados pegarem o Onkelos de volta e levarem para Roma, porque era um desafio muito grande ao poder dele. Como é que pode alguém da família dele, romano, que se converte ao objeto de desprezo dele, que era o povo judeu? E falou: olha, dessa vez vocês não vão ouvi-lo, porque tem uma lábia muito boa, ele está convencido, vocês o amordacem, não deixem que ele fale nada e tragam para lá, para cá, sem ele poder falar. E assim o fizeram. Quando um Onkelos passa pelo umbral da porta, ele olha para Mezuzá, ele não pode falar, ele dá um beijo na Mezuzá, e ele sorri. E eles percebem isso. E aí eles perguntam: por que você está rindo? Aí ele mostra a mordaça, que ele não pode falar. E continua rindo, com os olhos. E eles ficam tão curiosos e falam: mas conta, por que você está rindo? Aí ele mostra a mordaça e fala: tá bom, a gente vai tirar se você contar. Ok, eles tiram. E aí eles falam: aqui tem uma prova do que vocês estão deixando para trás. O rei de vocês manda vocês para a guerra, para vocês arriscarem suas vidas, enquanto eles ficam, os imperadores, os reis ficam guardados no seu palácio e não vão para a guerra. O Deus de Israel é o contrário. Ele deixa a gente na casa protegido e ele fica aqui nos protegendo e tomando conta da gente. Ele vai para a fronteira para proteger, para que a gente fique guardado dentro de casa. Aí eles se converteram também. É só de Onkelos. Isso é um exemplo muito forte sobre a Mezuzá. Contando uma história para exemplificar um pouco mais isso, eu vi direto do Rabino Grossman com que aconteceu isso. David Grossman, de Migdal Emek, em Israel. Ele conta que há muitos anos atrás, a filha dele, de 16 anos, acordou e estava com muita remela nos olhos e os olhos se fecharam e não conseguia enxergar, de tão grave que estava. Resumindo a história, eles souberam, os especialistas em Israel falaram que não sabiam como tratar disso, ela não conseguia enxergar, estava muito ruim, e souberam que um grande especialista estava em Nova York. Eles marcaram uma consulta, que ele ia fazer um scan, ia fazer imagens dos olhos para descobrir por que estava assim. E eles marcaram bem cedo, chegaram lá, acho que 8 da manhã, no consultório desse médico famoso. O médico tirou várias imagens e percebeu que a situação estava realmente muito grave. E falou para eles voltarem depois, para ele dar um diagnóstico e entender o que poderia ser feito para salvar os olhos da menina. A menina sofria muito e imagina o pai vendo a filha sofrendo e sem visão, uma coisa tão fundamental. E a própria filha falou: mas pai, como é que pode a gente estar aqui em Nova York e não fomos ver o Rebbe? Vamos ver o Rebbe. Tá ligado com o Re'e, essa visão de ver o Rebbe. Nosso esforço, de baixo para cima, a gente tem que poder ver, né? Como está aqui a palavra Re'e. Está justamente em cima do Aleph, né? Que é ligado com a Hashem. A gente tem que ver. E ela estava sem poder ver. Vamos no Rebbe. E aí não tinha como marcar um encontro com o Rebbe, agendar, mas era urgente. Precisa fazer uma coisa, ele conta, uma coisa fora do comum, que os Hassidim ficaram bravos com ele, mas ele falou que não tinha alternativa e era pela vida da filha dele. O Rebbe, quando chegava para tefilar às 10 horas, chegava um pouco antes para começar às 10 horas em ponto, ele parava o carro na frente do 770, o motorista abria, o Rebbe saía e alguns Hassidim ficavam perfilados para ver o Rebbe entrar na sinagoga no 770. Nesse momento ele estava lá com a filha, ele tomou a frente e falou para o Rebbe, pedindo ajuda pela filha. O Rebbe olhou para a filha, que estava com os olhos fechados, e falou: revise as suas mezuzot. Ele não pensou 2 vezes, nem esperou os Hassidim darem uma bronca nele, que ele tinha interrompido a passagem do Rebbe,
que não era o protocolo, foi correndo, ligou para a esposa, né, uma ligação internacional, que era um esforço grande na época, e falou para revisar as mezuzot. Concluindo, descobriram que tinha realmente uma mezuzá. Na escola, inclusive, da menina, que estava com, onde tem Einecha, que tem no Shema Israel, estava apagado. E aí consertaram e eles foram para o médico de novo. O médico, quando viu, falou: o que aconteceu? Como é que pode? É um milagre, não tem nada mais. Acabou. Está curada. Não tem nada. Como é que pode? É a mesma menina que tem essas imagens aqui? O que aconteceu? Eles explicaram. A Bracha do Rebbe e a Mezuzá. Passaram-se 17 anos. O Rabino Grossman conta que ele estava nos Estados Unidos em algum lugar, não lembro o detalhe, e chega alguém e fala para ele, de barba, de chapéu: está me reconhecendo? Ele falou: não, quem é o senhor? Eu sou um médico que viu novamente os olhos de sua filha, e depois de ver esse milagre revelado, que a gente falou, tá no Código de Lei Judaico, o Beit Yosef deixa claro, Nes Nigle, um milagre revelado. Depois de ver esse milagre revelado, eu mudei completamente a minha vida e passei a ver de forma internamente, de forma íntima. Então, a gente está agora nessa semana, que tinha uma semana inteira de preparação para entrar num mês de preparação para Rosh Hashanah e Yom Kippur, que a gente está numa época propícia, já explicado várias vezes, a gente tem pedido, foi prometido, Hashem garantiu, está na Guemará, no Talmud, há mais de 1500 anos atrás, dizendo que já chegou a hora de Mashiach se revelar, já acabaram todos os Kitzin, que são os momentos próprios para Mashiach se revelar e trazer paz para o mundo inteiro, de uma forma completa, verdadeira, já agora, se Deus quiser, Geulah Shleimah, agora, já, Mashiach, now. Aproveitando mais um pouquinho de tempo e trazendo direto da Sirá do Rebbe, uma coisa interessante. O Rebbe falou essa Sirá em maio de 67. Foi justamente, ele falou, acabei de contar isso aí, também na aula, colocando no contexto, né? O Rebbe, em 67, antes da Guerra dos 6 Dias, que foi um milagre revelado, absurdo, o Rebbe lançou a campanha de colocar tefilim em Eretz Israel, nos soldados, em todo mundo, e no mundo inteiro passou a se colocar, porque colocando tefilim em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, isso ajudaria a proteção, Shmirá, que está ligado com o nome de Hashem, que protege a casa, as pessoas, os filhos, etc., e o povo inteiro, e está ligado com o mundo inteiro também para não-judeus. Esse é um outro assunto que eu não vou tratar agora, através de colocar o tefilim e se proteger o povo de Israel, os soldados de Israel. E foi feita uma campanha grande para isso. E o Rebbe já tinha, depois ele fez a campanha da Mezuzá, se não me engano, mas foi uma das primeiras, Mezuzá e tefilim, que também está ligado com proteção. O Rebbe trouxe até na Torá o Passuk que fala sobre a associação do tefilim shel rosh, especialmente com proteção, em trazer respeito dos demais por nós, e está ligado com proteção. Se a pessoa te respeita, ela não vai querer te atacar, isso é muito interessante. Está ligado também com a Mezuzá, né? E aí foi criticado, perguntaram qual é a associação entre uma mitzvah e a proteção, e além do que diminuiria a mitzvah se a gente faz por causa da proteção. O Rebbe fez uma explicação enorme, que a gente não vai entrar nos detalhes, que está nessa Sirá, mostrando que não só no tefilim, como também na Mezuzá, principalmente na Mezuzá, porque era na época agora da Parashá que fala sobre Mezuzá. Ele falou depois isso em 74 também,
o Rebbe mostra que não só não diminui a mitzvah, como até pelo próprio Shulchan Aruch, Código de Judaico, fala primeiro e mais ainda sobre a proteção que a gente tem nas nossas vidas, mais importante do que a vida longa, que é uma coisa oculta, que está no longo prazo, que a gente não percebe de uma forma clara. Enquanto que a proteção é o principal ligado com a mitzvah, além da mitzvah, de estar cumprindo a mitzvah, mesmo sem uma segunda intenção, né? Ou para ter vida longa ou pela proteção. E o Rebbe fala, interessante, que o Rebbe traz o Passuk do Tehillim, que a gente lê esse ano pelo Rebbe, né, pela idade do Rebbe, que é o 121, que termina falando Hashem Ishmor Setcha Uvoecha Me'ata Ve'adolam. É exatamente o Passuk que a gente lê, 121 do Tehillim, né, do Shir HaMalot, que Hashem vai proteger a tua saída e a tua vinda, volta para casa, porque a saída é onde a gente vai para o movimento, para a realidade, para o que está como o contrário da brachá, porque é fora da zona de conforto, mas é onde a gente tem que agir, que é o mezuzá, que é aquilo que se move, que é o tempo, é o movimento, é o mundo em geral, é a concorrência, é o trabalho, é a nossa atividade no dia a dia, que é onde a gente vai agir para trazer a brachá, trazer o ayom, que é a atualidade, e é o dia, a luz, para tudo que a gente faz. Então a gente tem que escolher, e é a brachá que a gente escolhe, que a gente age através da brachá, com as mitzvot, com a proteção, com a Hashem no nosso dia a dia, a gente age sobre o contrário da bênção, que é esse movimento, tem a expressão que fala, né, do chão que se move, né, da dança das cadeiras, né, que no movimento você perde a cadeira, você perde o chão. É uma expressão usada quando a gente tem um choque grande na vida. A gente perde esse chão, que é esse movimento que a gente fica sem uma estabilidade. Quem dá estabilidade é a mezuzá, é Hashem, é o judaísmo, é a Torá, que faz com que a gente, o Shabat, que faz com que a gente pare o tempo e consiga se realinhar para enfrentar esse movimento, essa aceleração. E isso está ligado, a mezuzá é uma das mitzvot que também mulheres e crianças mulheres principalmente, além dos homens adultos, devem fazer, e deve-se educar as crianças também para isso, também está ligado nessa mesma paraxá, e no Shema, com a educação das crianças, sobre a ação que a gente está no mundo, ligado com a mezuzá, e a ação cada vez mais, cada um de nós devemos nos esforçar para poder trazer, se Deus quiser, a Geulah, Shlemá, Mashiach, não, para todos nós, só coisas boas. Tudo de bom para todos nós.